Começa agora mais um episódio do Você Empresário. E hoje, vamos tirar sua dúvida, em você que quer saber como fazer uma declaração do imposto de renda, por que fazer uma declaração do imposto de renda, e se eu não fizer a declaração do imposto de renda, hoje é o dia. Então, Você Empresário é inovador, então 2 convidados, não é um. Então, vou tirar a dúvida, até a dúvida que eu não tenho, eu tiro hoje. Vou começar pelo primeiro convidado, Paulo Tuller. Tuller, como você está? Se apresenta aí para a galera que vai fazer esse episódio junto com a gente. Bora, Marcão. Primeiramente, agradeço o convite, né? E para a gente participar aqui tanto desse episódio que é tão importante, com esse tema que está em alta, né? E tão necessário para todas as pessoas, seja empresário ou quem recebe renda precisa falar desse tema, né? Eu sou Paulo Tuller, né? Estou na Nova Tuller Contabilidade. Estou há mais de 17 anos aí na profissão de contador. Já participei de projetos em Big Four, né? Grandes auditorias. Hoje estou na sociedade aí há uns anos, junto com o Thiago, né? O Thiago e o Daniel, que é um dos fundadores também do escritório, e sempre trazendo soluções, né? Sempre dinâmicas, formas de você apresentar a contabilidade de uma forma mais clara, objetiva, e lógico, né? Dentro da legalidade, você economizar impostos e trazer a melhor performance tributária. Perfeito. E o nosso outro convidado é o Thiago Tuller. Thiago, seja muito bem-vindo ao Você Empresário. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público e obrigado pelo seu tempo aqui também, disponibilidade para bater esse papo com a gente. Legal. Bom, ótimo, Marcão. Eu que agradeço aí também a participação aqui com vocês e estar podendo ajudar, contribuir com a nossa parte aqui também, ajudar mais pessoas a levar esse conhecimento adiante, né? Sou sócio também, o Paulo já apresentou, né, aqui na Nova Tuller. Também tive uma carreira um pouco fora também do mundo só da contabilidade. Fui para auditorias também na Big Four, né? Trabalhei na Ernst Young aí, BDO, né? Fiquei 4 anos aí nesse mundão. E aí a ideia hoje é justamente a gente ajudá-los aí nessas dúvidas e contribuir aí com o que a gente pode, né? Nesse momento agora, 2025, né? Dada a largada, o Leão já está na área e vamos em frente, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para evitar dores de cabeça com o Leão. O Leão nunca sai de moda, né? Que tem horas que ele fica em mais evidência, mas ele está aí 365 dias por ano, esperto. E quando for bissexto, 366. O Leão não nos dá folga aqui nesse Brasilzão. E nosso quarto integrante, que daqui a pouco aparecerá, o diretor. O diretor, para quem não conhece, aí, hoje aí o Tuller Paulo, né? Porque eu conheço o Paulo mais, para chamar Paulo de Tuller, ambos são Tullers, né? Então, assim, tanto o Paulo quanto o Thiago não conhecem, mas o diretor é aquele cara que ele sabe fazer o que eu faço melhor do que eu, que é apresentar, ele ainda edita, ele faz a gestão, ou seja, eu perto do diretor sou um desempregado potencial. Então, quando ele subir, ele faz uma pergunta que normalmente é melhor do que as perguntas que eu faço também. Então, eu peço sempre que vocês, ao receberem a pergunta, desqualifiquem a pergunta do diretor. Digo que porcaria de pergunta, para que ele não se sinta tão confiante assim e o meu emprego seja mantido aqui no Você Empresário. Mas agora, sem mais delongas, vou começar com você, Paulo Tuller, e perguntar: o que é a declaração do imposto de renda, que eu tenho certeza que muita gente não sabe? Bom, a declaração do imposto de renda nada mais é que declarar de fato sua renda, né? E aí, quando o Marcos fala, muita gente não sabe, que é o seguinte: de você recebeu algum valor, seja no Brasil, seja no exterior, em qualquer lugar do mundo, você recebeu algum rendimento, alguma renda, você tem que declarar. Então, seja a renda tributável, isenta, tributada exclusivamente na fonte, qualquer natureza da renda, ela tem que ser declarada. E aí, no momento da declaração, é que surgem muitas dúvidas, desafios, dificuldades. Se eu paguei, se eu tinha que ter pago, se é isento, como que eu faço tudo isso? E aí vira aquele emaranhado, e muita gente, às vezes, não quer nem falar no assunto, né? E ele fala, pô, mas isso é muito difícil. Na verdade, é você enfrentar o leão de frente e saber dar a comida certa para ele, né? E aí, como que você aprende isso? É você, de fato, debruçando, olhando o tema, analisando, e buscando as melhores soluções, né? Então, a gente sempre fala aqui que às vezes chega uma pessoa que tem
trabalha, digamos assim, em 2 empregos, né? E aí ela muitas vezes não enxerga. Pô, eu já paguei imposto aqui, eu paguei muito alto, e agora você ainda me deu um valorzão para eu recolher aqui. E ela esquece que quando ela tem 2 rendas, a renda não está somando, por exemplo, fazendo o cálculo da tabela progressiva, não faz a renda somada. E aí, quando ele soma na declaração de ajuste, que é justamente essa declaração do imposto de renda, quando você vai fazer a declaração, declarar qualquer renda que você tem, somou as 2 rendas e ele vai jogar para uma tabela equivalente ali. Então, voltando à pergunta, o que é declaração de imposto de renda? Nada mais é do que você, de fato, pegar todas as suas rendas e declarar para o governo. E a gente vai debulhar um pouquinho melhor aqui de quais as melhores maneiras, como você ter o melhor resultado aí na hora de declarar. Formalização dos recebimentos, seria isso? Formalização dos recebimentos, porque muitas vezes os rendimentos já estão formalizados, mas a Receita precisa que você declare para fazer o double check. O leão não pode chegar, o leão que a gente fala aqui sempre é a Receita Federal. O fiscal, ou seja ele, hoje em dia ninguém bate na sua porta mais, chega uma cartinha lá para você. Essa cartinha eletrônica que chega, nunca vai vir do nada. Eu acho que você teve isso aqui, viu? Pode até ser que ele tenha evidências, mas ele precisa que você declare para então você ser intimado a explicar, enfim. Então, se você não fez declaração nenhuma, você tem que declarar. Pode ser boa ou ruim a informação, mas você tem que declarar. Beleza, uma vez declarado, ele vai averiguar e vai falar, peraí, isso aqui você esqueceu, colega, tem mais isso aqui. Então, aí ele vai começar a fazer o trabalho dele. Então, primeiro de tudo, declarar. Segundo, ele vai fazer o trabalho dele para validar se está correto ou não. Embora ele já tenha tudo na base dele, né? Ele precisa que você declare para ele fazer o confronto e não chegar assim no seu quintal de qualquer jeito. Perfeito. Agora para o Tiago. Tiago, essa é boa, hein? O Tudor explicou o que é e para você é. E o que acontece se eu não declarar, se eu não falar nada? Ficar ali o popular na miúda. Tá tudo bem para o leão ou teremos consequências? Bom, vamos lá. Tudo bem, não vai estar. Isso é fato, né? Agora existe aí um depende, né? Porque assim, por que a gente fala um depende? Porque às vezes você tem aquele amigo, né, que você fala, pô, mas ele nunca declarou nada e eu vejo que a Receita Federal não pega, não dá nada e tudo mais. Ok. Por que entra esse depende? Porque a Receita, é o que o Paulo comentou agora, né? Ela não vai chegar na sua porta, ela não vai te encontrar na rua e falar assim, você está declarando ou não? Ela vai vir via eletrônica. Vai fazer uma análise eletrônica. Então, assim, como é que funciona? Primeiros itens que a gente tem que se preocupar naturalmente, toda a movimentação bancária que se tem, né? A gente sabe que existe um sigilo bancário, deu assunto pra caramba essa questão do Pix aí recentemente, né? Todo mundo ficou aí com um medo enorme. O que vai acontecer? Agora o Pix vai, não vai? Né? Nós vimos aí que depois, na sequência, o governo se posicionou, depois de forte pressão, né? Em tornar o Pix aí, manter ele com o sigilo bancário, que seria manter ele como se fosse dinheiro em espécie. Né? E o que isso significa na prática? Significa que a Receita Federal ela consegue ver o seu dinheiro em espécie transitando? Não consegue, impossível. Né? Da mesma forma que essa legislação traz essa segurança para deixar o Pix mais ou menos dessa forma, mais ou menos com essa segurança, esse sigilo. Né? E aí, é até interessante, talvez vocês verem a gente falando aqui que um depende, né? Mas eu estou falando depende, né? Mesmo nós sendo contador, lógico que a praxe seria o quê? A gente falar perigoso, vai ser pego e tudo mais. Mas por que a gente fala o depende? Justamente por causa da nossa... nós somos francos em dizer a realidade, o que vem acontecendo no mercado. Né? Ser transparente com o que de fato vem acontecendo. E se a gente chega aqui, né, nesse conteúdo falando, não, vai ser pego e tudo mais, aí a gente sabe que o amiguinho do lado talvez está assistindo e fala, eu tenho um amigo que tem 10 anos que é locador de imóveis, por exemplo, é um corretor XPTO que está vendendo e comprando imóveis e não aconteceu nada com ele até agora. Ok, beleza, a gente entende, isso acontece, né? Só que aí vem uma outra pergunta que eu te faço. O que você prefere? Quer contar com a sorte? Certo? Então, assim, nós já vi situações aqui graves de quando a Receita chega
aí a conta, aí bate o arrependimento, né? Então, assim, o risco é, aí tem algumas situações que a gente tem que levar em conta. Se é um autônomo, ele vai ter um tipo de tratamento, ele vai ter um tipo de visualização na Receita Federal. Se ele é um empregado, ele tem registro, ele tem folha de pagamento, não declara. Se é um MEI, por exemplo, também não declara. Cuidado do MEI, tá? Muita atenção aos MEIs, porque o MEI, a Receita Federal, ela tem um jeito de tentar te fiscalizar. Ela já tem lá o seu CNPJ, seu CNPJ pode ser uma porta, pode ser um canal, né? Então, assim, na medida em que essa pessoa ou essa empresa ela vai crescendo, ela vai formalizando mais as suas operações, a chance é maior da Receita Federal pegar. Tá? Então, assim, por que a gente entra aquela questão? Justamente depende. É uma pergunta muito, muito profunda, tá, Marcos? Você foi feliz na pergunta, porque ela é vasta por causa disso mesmo. A gente vê um Brasil aí, né? 200 milhões de habitantes, por aí vai. E qual é a fatia que a Receita Federal vai pegar? Né? Então, assim, a fatia, na maioria das vezes, é uma fatia de pessoas que vêm se formalizando. Então, vem uma pergunta para você refletir dentro dessa questão. Você quer crescer? Né? Você quer crescer como empresário? Você quer atingir novos mercados? Você quer ampliar a sua empresa? Tá, na medida em que você começa a querer crescer, naturalmente as empresas, o mercado vai exigir de você uma formalização maior. Na hora que você precisa de uma formalização maior, que é o quê? Emitir nota fiscal, abrir um CNPJ, ter certidão negativa, nesse momento você já começa a ter que ter informações mais formais. E aí entra na seguinte questão. Poxa, eu quero crescer. E aí, parte desse crescimento, às vezes eu preciso de capital de giro. Às vezes eu preciso de banco. Joia. Na hora que você precisar de banco, aí o banco vai pedir a sua declaração de imposto de renda. Então, esse é um dos fatos. Talvez você pode não se preocupar, no primeiro momento, em a Receita Federal não vai me pegar. Ok, mas talvez a dor em deixar de crescer pode ser a maior entre a Receita Federal te pegar ou não. Perfeito, show, hein? Aula. Eu esperava isso, eu quero saber mais. Eu gostei que ele elogiou a minha pergunta, Paulo, ele foi bem, viu? O diretor se contorce lá nos bastidores, falando, será que a minha pergunta vai ser lá? Nós já combinamos que não, hein? Não elogie a pergunta do diretor. Bom, Paulo, uma pergunta que eu acho assim que ninguém quer, mas se acontecer, ele tem que saber. E lembrando, até antes de chegar na pergunta, que quando você pegar seu extrato bancário no final do ano, último dia útil do ano, estou falando em PF, vai estar escrito assim, X reais retidos na fonte. X reais retidos na fonte quer dizer o quê? Amigão, a Receita já sabe. Se você não contar, ela já sabe. Então, assim, fiquem atentos. Você devia R$1.000, reteve R$2. O problema não são os R$2, são os 998. Mas aí quem vai explicar melhor, eu tenho 2 contadores aqui. Um mero corretor de seguros, um pequeno empresário no Brasil, não sou eu que sou essa melhor fonte, eu tenho 2 fontes melhores que eu aqui para falar disso. Paulo, o que fazer se você receber essa cartinha do leão? Você falou, ninguém mais bate na sua porta, mas manda um AR maroto, que vai estar escrito que você recebeu. E aí, o que a pessoa faz? A primeira coisa é ler, a segunda é chorar. E a terceira, o que ela vai fazer? A terceira é a ação, né? Vamos falar da ação já, mas aproveitando o gancho que você falou do extrato de fim de ano, uma comparação legal que a gente sempre faz aqui, né, Thiago? A gente faz declarações de imposto de renda desde pequenos movimentos, como movimentos grandes, milionários. E aí, o pessoal que aplica na bolsa é clássico, seja swing trade ou day trade, o cara tem aquele informe que a B3 solta, ou a B3 ou a corretora, que ele vai ter lá no final, que é um impostozinho 0,01 lá, que é o dedo duro, que a gente brinca que é o IR dedo duro, que é justamente para a Receita ver, olha, esse CPF teve rendimento, teve esse tipo de operação, teve rendimento ou não, mas operou na bolsa, ok? Com esse tipo de aplicação. E aí, fique esperto. Então, as corretoras são obrigadas a declarar para a Receita esse IR dedo duro, é um descontinho ínfimo ali, bem pequenininho, mas para alertar para a Receita que você operou. Então, não tem como fugir, igual o Thiago falou com o pessoal que
opera, aluga casa e tudo mais, muitas vezes a Receita vai cercando e obrigando os órgãos ou as empresas a fazer esse tipo de declaração. Então, não só banco especificamente, que é a sua conta corrente, mas aplicação, ou seja, ela da mais variada forma, tem que fazer. Agora, voltando à pergunta, o que eu faço... Oi, desculpa. É aquele vizinho que fala assim pro seu pai, eu vi seu filho ali na avenida, ele não fala mais nada, ele só borrifa e sai. Aí seu pai já fala, mas perto da onde? Isso, aí ele já começa a conectar os locais que tem na avenida. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí, voltando à pergunta, Marcos, o que faço se eu receber uma notificação, né? Primeiro recebe, assina, senta, chora e agora age. Como que você age? Então, você vai... Primeiro de tudo, agora, como tudo é ambiente eletrônico, a gente sempre pede um carinho especial, uma atenção para quem é mais idoso, né? E geralmente a gente trata com filho ou parente, alguém assim. Porque, de fato, a Receita trava, e aí algumas validações, inclusive, para acesso, né? Ele pede ali aquela facial, tem umas coisas absurdas assim que eles colocam no digital e dificulta demais para essas pessoas que não estão acostumadas ali com a tecnologia. Então, de fato, você precisa entrar no ECAC, né? E tem o link lá, vai no menu do imposto de renda, e processamento, pendências, malha fiscal. Aí você vai ver a bonitona lá. E aí ele vai te falar o que aconteceu. Ele fala assim, ó, eu imagino, né, conforme aqui os rendimentos, os meus controles, eu tive isso daqui, você teve esse X rendimento, ou não está de acordo a renda, ou o que você deduziu ali na base, ele vai te falar o que ele tem. Ele fala, confirma, é isso mesmo? Me explica se não for. E aí, se for, você mantém, porque eu vou processar aqui e vou cruzar. E aí, primeiro de tudo, você vai ter que olhar, então, o que você teve, o que ele questionou com o que você teve. E aí tem algumas inconsistências que nem você sabe o que é. Por exemplo, despesa médica com educação sem comprovação. Então, você sabe que você pagou lá a escola do seu filho, X valor de assistência médica, soma o que você pagou pelos boletos, você soma lá e declara. E aí, o que acontece? A escola do filhinho lá não declara. E aí, o que acontece? Na base da Receita Federal, não tem informação de que ela recebeu aquele rendimento que teve o pagamento do imposto, e você declara que pagou. Então, fica uma sinuca de bico, né? Então, fica essa briga que você precisa pedir, chegar na escola e falar aqui, por favor, me passa o rendimento, porque eu estou precisando declarar. E aí, por isso que a gente fala, inclusive, atenção no momento de declarar. Então, essa questão de só somar os boletos, ou só pegar o que você tem em mente ali, pede para a escola, pede para a imobiliária, pede para quem teve ali, administrou aquele rendimento, ou aquele pagamento que você teve, o informe de rendimento. Então, a escola vai te passar o informe de rendimento, a assistência médica vai te passar o informe, e tudo mais, né? Então, você tem que ter tudo isso. E aí, você validar as inconsistências. Caramba, será que tive alguma omissão, por exemplo, de dependente, ou declarou o dependente errado? Ganho de capital que você não informou. Então, hoje em dia, a gente aproveitando a questão das imobiliárias, voltando a esse assunto, às vezes o pessoal o cliente fala, não, eu falo, mas você tinha esse imóvel aqui, me passa essa documentação. Mas como que você sabe? Eu nem te passei, eu nem queria declarar isso. Fala, não, mas o cartório declarou. E aí sobe já pela pré-preenchida, já sobe essa informação. Então tem coisa que não tem mais muito como fugir, né? A Receita já vê. E aí, se ela estimar que a venda foi por aquele X valor, o ganho de capital foi aquele, se você não fez GCAP ou não fez o melhor tratamento, pode ser que você pague muito caro por essa conta, fique muito alta, né? Informe de rendimento no exterior, por exemplo. Então, não tive rendimento no exterior, não declarei e não olhei também essa conta, tinha uma conta lá que eu esqueci. Então, isso também, as embaixadas, os governos, eles têm acesso a essas informações lá fora e eles podem cruzar. E aí, voltando à questão de documentação, né? Sempre comparar com os informes de rendimento. É praxe, mas acontece, tá? É raro, mas acontece. Acontece sempre. Que é você, por um erro, por engano, você vir declarar digitar o número errado. Hoje em dia, com a pré-preenchida, ele já puxa muita coisa, mas sempre bom validar e ver se você não se perdeu. Feito isso, validado, o que aconteceu? Pede a retificadora, né? Você faz a retificadora, puxa a base que você já tinha declarado e retifica por ela mesma, dá continuidade por aquela que você já tinha. Valida, vê se não está se perdendo em nada, puxa os informes de rendimento, declara e faz alguma junção de documentação. Então, por exemplo, cara, eu vi que está certo
A escola tem o informe, o que a Receita não processou lá? Você coloca o print lá da tela, anexa tudo e escreve um textinho em Word explicando para eles, olha, tive sim esse rendimento, está devidamente declarado e tal, e aí eles justificam. Tem casos, tá, da Receita questionar, porque às vezes não caiu na base deles ainda o processamento, ou alguma retificação na empresa ou na fonte pagadora que fez a retenção do imposto, que você pagou para eles. Então, pode acontecer essas inconsistências. Então, sempre bom, atenção, tem alguma coisa que envolve alguém além de você ou da empresa que você trabalha diretamente, fala com eles, conversa, né? Nada que uma boa conversa, uma boa explicação não resolva e que traga a melhor solução aí, porque é muito estressante, é como você tomar uma facada, né? Você vê essa cartinha daí, você, poxa, caramba, mas eu, sei lá, paguei o contador, ou eu fiz com bastante esmero aqui, com muito cuidado, e ainda veio essa cartinha. Eu não queria, ninguém quer, mas aí respira, né? Depois que você falou, senta, chora, depois que chorou, engole o choro, respira lá o rosto e resolve, que vai dar certo, né? A maior parte das vezes é a melhor solução, e quando não é também, você calcula certinho antes de declarar qual que é o maior risco que você pode ter. Perfeito, é muito do óbvio, tem que ser dito, né? Sim. Não é exatamente, você não consegue precificar essas questões, medir os erros, não tem uma métrica exata, mas você tem que pensar ali no que é óbvio para você, que não é para quem está lendo aquilo. Então, sim, óbvio, sim, tem que ser dito, sim. É importante pôr a informação. Acima de tudo, Marcos, desculpa te cortar, é a calma, né, nesse processo. Porque quando você recebe, geralmente se a pessoa pagou o contador, por exemplo, ela fala, mas você fez errado, e eu te mandei tudo. Não, calma, cara, vamos com calma. Vamos lá, olha, eu recebi isso daqui. Se alguém declarou, se foi você mesmo, faz a leitura com calma, e aí vai ver, porque às vezes você está achando que é uma coisa e é outra. E aí, calma, respira, e vão fazer a leitura e vão decifrar isso daqui para resolver. Então, calma acima de tudo na hora que você recebe, e aí você tem mais cabeça para escrever o melhor texto e juntar a melhor documentação. Tem um lugar aí que se você escrever como mandar uma cartinha para a Receita, também já vai ficar bem pronto, viu? É só saber usar, gente, só pesquisar. A famosa. Tiago, vamos lá para mais uma pergunta. Já tenho aqui já nos bastidores um inquieto diretor querendo subir com a pergunta por fazer, mas eu estou devendo uma pergunta para o Tiago. Tiago, conclui, aí o diretor já sobe em cima dessa resposta que o Tiago vai fazer. Tiago, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao preencher a declaração do imposto de renda? Boa, essa é boa. Vamos lá, antes, Marco, eu gostaria de pontuar uma questão até em relação à primeira pergunta que eu estava respondendo, que, né, o impacto em não fazer. É muito comum chegar até nós depois que já deu pau. E um dos problemas é bloqueio no CPF, tá? Então, cuidado aí, um sintoma, só complementando a primeira pergunta lá, bloqueio no CPF, e aí quando você chega, já fica mais caro, fica mais trabalhoso de resolver, talvez você pode perder uma oportunidade, né? Vai comprar um bem, financiar um imóvel, financiar alguma coisa, até regularizar isso, talvez você pode perder uma oportunidade ali de bate-pronto, tá bom? Às vezes você tem prazo, né? Viu uma campanha, um lançamento de alguma coisa, você pode aí se complicar nisso, tá? Então, vamos lá. E aí, os principais erros uma questão que a gente chama bastante atenção, que o Paulo mencionou bem, é o cuidado com a pré-preenchida, né? Primeira coisa é atenção, porque a pré-preenchida já está pegando uma boa coisa. E começando a partir dela, tomar cuidado também com... a pré-preenchida já fez, só vou apertar o botão e deixar rolar. Cuidado, porque a própria Receita Federal, quando você está utilizando a ferramenta da pré-preenchida, ela te avisa. Esses valores foram identificados e tal, por meio de inteligência eletrônica e tudo mais. Confire. A própria Receita Federal alerta o contribuinte para que confira o que a própria Receita está trazendo, né? Então, tomar esse cuidado. Isso aí pode ser um erro. Um dos erros é a pessoa confiar 100% na pré-preenchida, vai lá, manda e vida que segue, tá? Então, esse é um ponto de atenção que a gente gosta de destacar. Eu tenho alguns erros aqui que eu mencionei, eu vou pincelar eles de uma forma rápida, tá? Você me fala aí quanto a gente está de tempo, Marcão, que aí qualquer coisa a gente dá uma segurada aqui, tá? Que isso aqui perfeito. É tema para lá de metro. Perfeito. Agradeço por isso. Então, vamos lá. Aqui a primeira questão é a omissão de rendimentos.
né? Às vezes a pessoa está lá, preenche, esquece de preencher uma pensão, esquece de preencher um aluguel. Ele foi lá, preencheu o que ele recebeu de salário. Ok. Aí tem a pensão de um dependente, acaba esquecendo de preencher isso. Tem um aluguel que ele recebe, esqueceu de preencher o aluguel. E aí é tomar cuidado com o aluguel, porque é o seguinte, aluguel é uma despesa que não é dedutível para quem paga, certo? Só que aí ela está na Receita, na declaração, porque a Receita coloca lá diversos tipos de despesas, né, em forma de pagamento, que não são dedutíveis, mas está lá. Aí o contribuinte pergunta, mas por que essa bendita despesa está aqui, se ela não é dedutível? Ela está ali justamente como um fiscalizador, como um item fiscalizador da própria Receita Federal. Ela utiliza de quem paga o aluguel para que essa pessoa denuncie quem recebeu. Então, mesmo que não seja dedutível para quem pagou, essa pessoa que está pagando o aluguel, ela pode ver lá e falar, não, eu vou declarar que eu paguei aluguel. Eu quero declarar, eu quero a minha declaração perfeita, bonitinha, certinha. E aí é o que às vezes a gente acaba vendo aí alguns combinados aí, né? Alguns combinados aí no mercado. Então, cuidado com esses combinados, tá bom? A Receita Federal pode te pegar. Né? Tem que combinar com eles, né, Thiago? Não adianta combinar com a loucura. Cuidado com os combinados fora a Receita Federal, né? O combinado correto é estar declarado e fazer o que é certo, tá? Então, muito cuidado com isso. Esse, inclusive, é um dos principais itens de malha fina, tá? Esquecer de declarar algum rendimento. Beleza. Segundo, a gente tem aqui, incluir dependente que já consta em outra declaração. Às vezes você tem pai e mães, né, ali talvez separados, né, o pai, né, coloca na declaração dele, ok, entregou. Aí vem a mãe, vai fazer a declaração com outro, ou ela mesma vai fazer, com outro contador e tudo mais, e vai lá e esquece desse detalhe de ver como ficou a declaração do cônjuge e declara isso também, tá? Então, tomar muita atenção com isso, malha fina, assim, rápido, tá? Essa coisa são itens que o robô da Receita pega rapidamente. Erro na digitação de valores. Você tem lá, tem um bem, um item na ficha de bem, tem R$ 1.200 no informe de rendimento. Você vai lá na correria e digita 12.000. Um zero a mais. Então, muito cuidado. Tá aí a importância. Por que fazer essa declaração com um especialista? Por que fazer com quem conhece ali de todo o preenchimento? Vai passar por uma revisão. Essa declaração vai passar por uma revisão, ela vai ser auditada, né? E aí eu vou mencionar um pouco sobre isso também no final, quais são os crivos que nós passamos aqui com a gente, né, no nosso escritório, como que a gente aplica isso para trazer essa segurança ao cliente também. Tá? Então, cuidado com a digitação. Declarar despesas médicas sem comprovação. Esse aí pedir para o leão morder. Não tem muito o que fazer. Declarar despesa médica sem comprovação. Eu fui na fisioterapeuta, gastei R$5.000 aqui num tratamento que eu fiz do joelho. Não tem todas as notinhas, mas eu gastei 5.000. Só tenho 3.000 de notinha aqui, mas eu tenho certeza que eu gastei 5.000. Não declare, porque se der malha fina, você vai precisar mostrar o comprovante dos 5.000 que foi pago, tá? Que foram pagos. Informar valores diferentes também dos informes recebidos. Então, é um ponto também de cuidado, porque cuidado com a interpretação dos informes. Tem que saber interpretar o informe. Então, eu peguei até no ano passado, a gente pegou um problema aqui no escritório, foi de um cliente novo, e o que aconteceu? Ele falou, Thiago, eu recebi a cartinha da Receita Federal. E agora, não sei o que eu faço, bate o desespero, aquela coisa toda, né? Quanto que eu vou ter que pagar e tudo mais. E o problema foi a falta de um erro na interpretação do informe bancário, né? Ele tinha ali uma previdência privada, essa previdência veio no informe de um jeito e ele declarou de outro e acabou dando malha fina, né? Nesse caso, ele acabou tendo que pagar um tributo com multijuros, porque era para ter tido declarado um rendimento que teve na Previdência, não foi declarado e acabou tendo aí que arcar com multijuros, né? Então, é uma dor de cabeça. Cuidado também na declaração de bens e direitos, né? Então, a gente coloca aqui, deixar de declarar alguma compra de algum veículo, alguma coisa, porque não tive origem suficiente para isso. E aí eu vou deixar essa aí por último, tá? O principal erro eu vou deixar por último. E aí, eu acho que esse bem aqui eu não vou declarar. Ou então, comprei um imóvel, paguei lá R$1 milhão,
mas, né, a gente tem alguns acertos aqui que tem que ser feito no financeiro e eu acabo declarando só 700 mil. Ou então há aquele combinado ali com aquele combinado, né, por fora ali, e aí o vendedor te pede para declarar, amigão, é o seguinte, na matrícula esse imóvel aqui, né, eu comprei ele tem uns 15 anos atrás, né, ou 20, 30 anos atrás, construí, fiz e tal, na minha declaração, ele está por 100 mil reais, foi mais ou menos o custo que eu tive lá na época. Na matrícula do imóvel também, é uma matrícula antiga, eu queria saber, tem como você informar aí 400 mil reais e tal, e aí os anos se passaram, esse imóvel teve uma valorização muito grande, né, e aí acabou para 1 milhão. Então, você imagina essa diferença que vai dar. Né? Por que esse combinado está acontecendo? Porque o vendedor quer pagar menos imposto de renda no ganho de capital. Né? O que é o famoso ganho de capital? É a variação do quanto que você custou esse bem para você, quanto você custou para construir, ou quanto você pagou ele, se for um bem pronto, um imóvel pronto, por exemplo, e a diferença entre esse valor e o quanto foi vendido. Né? Um exemplo, custou para eu construir 400 mil reais, passaram-se os anos, vendi por 1 milhão. Ganho de capital de 600 mil, vai pagar imposto de renda sobre os 600 mil. Thiago, é 15% sobre os 600 mil direto? Não, calma. A gente sabe que a alíquota base de tributação é 15%, mas existe uma tabela, inclusive de progressiva aí também, com relação ao valor do bem. Tá? Então, assim, e existem deduções que a própria Receita faz, o próprio sistema da Receita Federal aplica deduções ali também, então não é 15% direto. Tem coisa que é assim, gente, está ganhando, está prosperando, vai pagar imposto, não tem muito, né, quem dera eu pagar imposto uma guia de R$1 milhão, né, quem aqui não quer, você quer, Marcão, pagar uma guia de R$1 milhão de imposto? Eu queria tanto, como diz aquele personagem, fazer com o olho bem assim, eu queria tanto pagar uma guia de R$1 milhão, né? É isso aí, gente. Então, assim, às vezes a gente, né, pega muita gente ali na frequência de, pô, tô reclamando, eu sei, a gente sabe, né, ninguém quer, às vezes você vai, poxa, uma fatia que eu tô tendo que pagar, ok, mas se você tá pagando isso, não significa que você tá prosperando, significa que você tá crescendo, né, então faz parte do jogo, né. Beleza, e aí, declarar como dedutivo o que não é dedutível, né, então, assim, a gente sabe que tem alguns limites aí com relação à própria despesa de educação, né? Isso o próprio sistema já segura. Então, tem coisas que o próprio sistema da Receita já trava alguns limites, né? Então, eu gastei 20 mil de faculdade ou 30 mil com a escola do filho, vai ter um limite ali que a Receita Federal vai aplicar, que ele só vai deixar deduzir esse percentual, tá? E vamos lá, deixa eu ver o que é importante aqui, ó. Mais um tema interessante. Aqui é uma coisa bem básica, mas que isso pode atrair malha fina, tá? Não atualizar endereço, conta bancária e estado civil. Agora sim, por que isso às vezes pode gerar algum gap? Porque a Receita ela começa a cruzar essas informações, esses dados com várias outras informações, aí, sistema que contém essas informações, e aí isso pode, inclusive, atrapalhar você receber o seu IR, né? Então, você tem lá, tem lá os seus R$1.000 lá para receber de restituição, mas a conta bancária está desatualizada, ou ela está lá com um dígito lançado errado. A gente sabe que o sistema, às vezes, da Receita Federal, consegue identificar alguns tipos de gaps ali, alguns tipos de erro, ele fala, essa conta não confere, ele tem uma inteligência, mas assim tomar cuidado, dependendo do número ou de onde está esse preenchimento, ele não consegue identificar, tá? E por último, para a gente fechar esse erro, o maior erro no final do preenchimento da declaração é não conferir a variação patrimonial que a sua declaração teve. Que troço é esse de variação patrimonial, Thiago? Bom, vamos lá. É o quanto você teve de rendimentos e o quanto você teve de evolução patrimonial da sua declaração. Essa aí, gente, essa é a chave da declaração, tá? Aí que tá o segredo para que você evite aí 70% de malha fina. Tá? Por quê? Imagina, você teve uma evolução patrimonial. Digamos que no ano anterior você estava lá com patrimônio de R$500 mil. Ele variou, evoluiu para 600 mil. Qual foi a evolução patrimonial? R$100 mil. Perfeito? Joia. E aí você vai lá na declaração de rendimentos e só está declarado R$40 mil de rendimentos. Achou dinheiro na rua? É isso que a Receita vai te perguntar. Recebeu doação?
aonde que está esses 60 mil reais que você conseguiu fazer essa evolução patrimonial, tá? Então, assim, esse é um dos maiores problemas. E aí, para isso, a gente até aqui no escritório, a gente dispõe, a gente utiliza uma ferramenta, né, que é uma ferramenta que audita a declaração antes dela ser entregue. Então, nós fazemos todo o preenchimento e antes da gente seguir com o envio dela para o fisco, a gente passa por essa ferramenta e ela faz uma auditoria da declaração e aí ela já sinaliza ali possíveis situações ou lançamentos que pode trazer malha fina, né? Mesmo que esteja certo, ela te dá um alerta, ó, cuidado aqui e tal. Às vezes você fez uma coisa muito estreita, né? A conta ali está bem estreita entre a evolução patrimonial e tudo mais, tá bom? Então, tomar esses cuidados também. E ainda mais quando tiver cônjuge, né? Casados, pode entregar a declaração separada? Pode sim, não há problema nenhum. Pode entregar junto? Pode sim, não há problema nenhum. Mas aí entregar junto ou separado, aí a gente já vai com uma outra pergunta, provavelmente, que é qual o melhor caminho? Aí já entra um planejamento tributário para a entrega da declaração, tá? Perfeito. Obrigado, ótimos esclarecimentos. Aí, como eu disse, né, o diretor está nesse momento ensandecido nos bastidores com uma pergunta péssima que ele deve ter bolado nesses mais de 30 minutos que ele teve para fazer. Apareça, diretor, apareça o Paulo Tuller, aguarda a sua pergunta e, olha, mantém aquele padrão, tá? Aquele padrão maravilhoso, faça uma pergunta péssima. Já combinei com ambos que assim que você fizer a pergunta que eles irão te elogiar, tá tudo certo, mesmo que não mereça elogios. Perfeito, Marcão. Prazer, Thiago. Prazer, Paulo, estar aqui com vocês. E assim, falar de um ponto específico, acho que o Marcão não vai ficar tão satisfeito com a pergunta assim para a alegria dele, mas sobre um ponto específico que vocês já passaram sobre, mas a gente ainda não teve, né, a oportunidade de ir um pouco mais a fundo. E acho que é uma questão que, principalmente hoje em dia, acho que talvez cada vez mais, talvez vocês tenham até dados sobre isso, é de interesse de mais gente, que é a questão do MEI, né? Vocês falaram ali que tem que a Receita olha diferente para cada tipo de contribuinte ali, e a questão do MEI nesse ano de 2025, primeiro, o que muda em relação a 2024, aos outros anos, se tem alguma coisa, como é que está essa demanda, e se a pessoa hoje está assistindo esse vídeo aqui e não se mexeu em nada ainda, o que ela precisa fazer, no que ela precisa se atentar para que corra tudo bem e dê tudo certo nessa parte. Falei, não falei especificamente para qual era a pergunta, era para vocês dois, na verdade. Quem quiser responder, fique à vontade. Perfeito. Quer que eu comente, Paulo? Perfeito. Pode comentar, e depois eu alinhar. Vamos lá, então, pessoal. O cuidado do MEI é o seguinte. Thiago, para começar, né? Eu sei que o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Calma, né? Não é uma afirmativa 100% correta. Por quê? Ele não é obrigado a emitir nota fiscal para as vendas à pessoa física. Para venda à pessoa jurídica, sim, é obrigado a emitir nota fiscal. Então, essa é a primeira coisa que o MEI tem que se preocupar. Isso, por que eu estou falando disso? Porque isso vai reverberar lá na declaração de imposto de renda, tá? Porque às vezes o MEI usa isso como muleta, eu não sou obrigado mesmo, então eu acho que eu não vou nem entregar minha declaração de imposto de renda, né? Então, assim, depende, né, por conta de para quem que ele está vendendo. Então, digamos que ele vendeu só para pessoa física. Então, vamos imaginar o cenário aí comum, que é a maioria, onde tem muitos MEIs enquadrados, né, vendendo ali sem a emissão específica da nota fiscal. Num primeiro momento, a Receita Federal, ela sabe que tem seu MEI, só que se não foi emitido nota fiscal, ela não sabe se você faturou ou não. Certo? Então, assim, não vai, ela de bate-pronto, só pelo sistema da própria declaração anual de entrega do MEI, ela não consegue saber. Agora, o cuidado que tem que ser tomado, eu não quero fazer minha declaração de imposto de renda pessoa física, porque eu sou MEI, aquela coisa toda, mas vai lá, o contador pega a declaração dele, anual, do MEI, e declara que ele faturou 80 mil reais no ano. Isso pode acontecer. Tá? Então, assim, eu não quero declarar, porque eu estou como pessoa física, mas foi entregue uma declaração da sua própria MEI, declarando que você faturou lá 80 mil. Qual o benefício de entregar essa declaração do MEI, falando que com esse valor? O benefício talvez, futuramente, o empresário quer pegar algum capital de giro no banco, quer pegar um empréstimo, quer fazer alguma coisa do tipo, ele vai usar essa declaração para obter essa capitalização.
Perfeito, esse é um ponto. Agora, o outro a recomendação nossa é fazer essa análise, mesmo que você não tenha emissão de nota, vale a pena enviar a declaração, na maioria dos casos. Por quê? A Receita Federal, ela parte do princípio que, se o MEI não tem um livro caixa, o que é um livro caixa? É você conseguir mostrar para a Receita Federal tudo o que você faturou, menos o que você gastou e o quanto que te sobrou. Se você tem esse livro caixa e consegue comprovar para a Receita Federal o seu lucro, esse lucro pode ser isento de tributação, do IR. Tá? Eu não tenho livro caixa, MEI eu sei que não precisa de contabilidade, ok, mas tem MEI que faz contabilidade. E aí a gente pode até fazer, e aí na contabilidade ele vai demonstrar o quê? A DRE. Eu sei que é raro, né, a gente ter MEIs com contabilidade, para ter a DRE e a DRE declarar esse rendimento. E aí qual que é o benefício em ter a DRE, ter a contabilidade? Se você, dá um exemplo, você faturou 80 mil reais lá como MEI, e você consegue comprovar que você teve, vamos lá, 60 mil de lucro, né? E aí, para a gente até exemplificar um pouco mais, o que é a DRE? A DRE é a demonstração do resultado do exercício, ou seja, ela que traz ali, é um relatório, digamos, básico, seu princípio, tá? É o quanto você faturou, menos o quanto você teve de despesas e custos, e no final você vai ter o lucro. Perfeito? Quanto eu vendi, quanto eu gastei, quanto me sobrou. Esse quanto te sobrou, se você tem contabilidade, essa fatia toda, então nesse exemplo que a gente está falando, 80 mil, menos 20 que eu gastei, sobrou 60 no bolso, esses 60 mil, eles são isentos de imposto de renda. É isso mesmo, você não paga imposto de renda sobre ele. Show de bola, né? Só que para isso você precisa comprovar. Tudo bem, não tenho contabilidade, não quero ter esse gasto, ok. Existe uma presunção da Receita Federal, ela te dá o direito também. Então, se você é um MEI no KNAI, utilizando KNAI de comércio, atividade de comércio, você tem uma presunção que a Receita Federal faz. Então, ela presume que você tem 8% de lucro sobre o seu faturamento. E esse 8% de lucro não é tributado no imposto de renda. Então, é um ponto aí para o MEI se atentar. O restante deverá ser tributado. Tá bom? Isso, tanto se eu vendi para pessoa física ou se eu vendi para pessoa jurídica, eu estou falando da empresa em si, do faturamento da empresa como MEI. Então, tudo que é o MEI, porque às vezes o MEI ele pensa, né? Bom, tudo que eu faturei aqui é o que eu tenho que declarar no imposto de renda? É onde vai entrar essa questão né, do ou livro caixa ou a DRE para apurar o lucro. Não apurei, não fiz nada disso, você então declara a sua receita, o seu rendimento, e aí você pode deduzir a presunção que a Receita Federal fez. Ela presumiu que você deu 8% de lucro, então só 8% vai ser isento, tá? Os demais, ela fala, então isso aí você não fez um controle ideal, então eu vou considerar como tributável. Lembrando, né, Thiago, que a parte do Prolabore, né, o MEI que precisa recolher ali uma contribuição para o INSS, ele vai precisar retirar como Prolabore uma parte desse rendimento. E essa parte já é tributável, né? Então, a parte do Prolabore já é tributável, e aí o restante entra nessa lógica que você falou, justamente de abater a presunção, né? Ou se ele tem contabilidade, é o que está ali no balancete, na DRE, e se ele não tem, fazer o livro caixa, que é tão importante, para não ter que oferecer tudo a tributação, né? E aí fica realmente muito pesado. Então, esse cuidado em manter, quando a gente fala de manter, não é nada muito exorbitante, não é nada de outro mundo, né? É uma planilhinha ali colocando os rendimentos, né? O que ele faturou e colocando o que são gastos da empresa, para ele manter o negócio, para ele fazer a venda ou o serviço. Então, colocar isso, porque aí numa hora de você responder para a Receita, você tem aquilo ali de bate-pronto, você não precisa sofrer muito na hora de justificar, né, esse rendimento que teve além do normal. É isso aí. Bruno, respondido, ficou meio embolado ainda, porque é tanta coisa, tanto detalhe, ou deu para pegar, deu para... Não, deu para pegar, tudo tranquilo. É um ponto, né, Marcão, que a gente estava até conversando quando a gente falou de fazer essa série sobre né, as declarações, e acho que ficou bem explicado, né, Marcão? Perfeito. E um ponto de atenção, rapidinho, gente, até contribuindo aqui, com o MEI caminhoneiro, tá? Então, assim, qual é o momento que vai doer isso? Na hora que você, como MEI, quiser comprar um apartamento. Quero comprar um imóvel, quero comprar um apartamento. Primeira coisa que o banco vai te solicitar, né? Me entrega a sua declaração de imposto de renda, pessoa física.
tá? É ali que vai dar o lastro para que você consiga seguir com o financiamento, se for o caso de financiamento. E ajuda tanta coisa, né, Thiago? A gente fala de financiamento, fala de crédito, fala de comprar imóvel, fala de viagem para o exterior, que as embaixadas pedem, e a gente vê aqui, às vezes a pessoa quer fazer todo o processo, não tem, era um negócio simples, era só declarar, e às vezes ela não pagaria mais tanto imposto por isso, ou nem pagaria, porque ela já paga, ela só não tem organizado isso, né, e aí fica difícil. Exatamente, até para viajar, né? Vai para os Estados Unidos, vai fazer uma viagem para o exterior, alguma coisa do tipo, isso, você ter declaração de imposto de renda bonitinha ali, organizada, ela pode facilitar no momento ali da entrevista de tirar o passaporte. Perfeito, perfeito. Para a resposta sensacional, diretor. Olha, uma pergunta mediana, aí o senhor merece pelo menos aí uns 5,5, porque hoje eu não estou muito exigente, viu? Eu acho importante para quem nos acompanha que são parâmetros de informação, principalmente quando você fala em evolução de patrimônio, quando você fala no que você vai tributar e no que você está disposto a informar. Então, informe apenas e tão somente a verdade, você não vai ter complicações, mas acho que hoje se fala em várias inteligências, né, emocional, financeira, mas a inteligência contábil num país com tantos tributos quanto o nosso é algo importante para você que é empresário de limitado ou de lucro real, como para MEI, como o Thiago também explicou aí com a ajuda do Paulo, e também na sua pessoa física, que tem várias e várias possibilidades para que você faça uma declaração que dê origem ao seu patrimônio. Acho que isso é um ponto importante. O papel do você empresário, a gente sempre quando inicia um projeto, a conversa que Bruno e eu tivemos era vamos tornar mais fácil, que às vezes parece ser difícil, mas não é. Então a gente traz as pessoas com esse intuito, uma linguagem mais tranquila, uma linguagem que vai gerar crescimento. Então acho que esse é o objetivo. A gente está avançando aqui já para a parte final, conforme combinamos, pelas agendas apertadas aí que todos têm. Eu coloquei aqui, Bruno, nos bastidores, o Instagram da Nova Tuller Contabilidade, né? Então a gente está falando aqui com os irmãos Tuller, tem também o Daniel, né? Então toda a trupe aí da família Tuller. Então, assim, é uma família de profissionais sérios, tem um Instagram legal, muito interativo. Acho que vale a pena passar por lá, você que está acompanhando, para conhecer. E eu vou fazer mais uma pergunta aí, vai ser para o Paulo, que é a seguinte: como funcionam os prazos para entrega da declaração e quais as consequências se a pessoa, se o contribuinte, se eu perder esse prazo, Paulo? Estava com o som desligado. Perfeito, Marcos. Bom, o prazo que tem, depois da pré-preenchida, esse prazo mudou. Era final de abril, agora é final de maio, até o último dia útil de maio. Então, esse ano, até a gente pode atualizar para ver como que vai ficar. Maio vai ser... Peraí. É o dia 30, né? 30 de maio, né? Isso. Então, tem até o dia 30 de maio para entregar. E, Paulo, caso não entregue, qual que é a punição que eu tenho? A multa mínima de R$ 165. A gente fala que R$ 165,74. Multa mínima por quê? Porque ela pode ser uma máxima de até 20% do imposto devido. Então, você não declarou, esqueceu de declarar. Você devia um imposto depois dessa apuração, depois que você fez a declaração de ajuste, então você deve uma multa muito maior. E aí pode ser até 20% do valor que você deveria pagar de imposto. Então, se você tinha, por exemplo, R$2.000 de imposto para pagar, você pode pagar uma multa de 400. Então, são multas pesadas, né, caso você esqueça ou não declare, além dos bloqueios, igual o Thiago comentou mais cedo, do CPF e um monte de coisas vinculadas que aí tornam o CPF irregular e você não consegue andar e navegar em muita coisa, né? Além essa multa acrescida de juros Selic e tudo mais, né? Então, a ideia do governo é te forçar a declarar, né? E não esqueça, pelo que ele fala, né? E assim, muita atenção, Marcos, já que você citou nesse ponto de você esquecer, o cuidado, o pessoal que sofreu aumento de renda durante o ano. Então, a gente já recebeu alguns casos aqui, é muito clássico isso. O CLT mesmo, que ele recebeu um aumento durante o ano e ele nunca declarou. Ele, nunca sou obrigado a declarar. E aí ele recebeu um aumento na renda durante o ano.
E aí, aqui a gente está falando de empresário, mas a gente fala de CLT porque isso impacta, inclusive, os empregados desses empresários, né? Então, isso é muito bom, você estar antenado com os valores. Então, nunca declarei. E aí, não declara, por mais um ano ele não declara, e por fim ele estava obrigado. Então, ele faz a soma lá, vê se não está dentro do limite, que esse ano é 33.888, um número meio cabalístico, mas é isso, 33.888. É o que você, acima desse rendimento, além do limite de valores que você operou na bolsa, bens imóveis, enfim, mas falando de rendimento, o mínimo é esse valor. Perfeito, sensacional. Senhores, só posso nesse momento, só podemos, né, Bruno? Porque às vezes eu falo, parece que o Bruno é mudo, mas o Bruno fala melhor que eu, então não é esse o caso. Só podemos agradecê-los por tanto conhecimento, por emprestar. A gente está no dia 14 de abril, então no centro da ebulição da declaração de imposto de renda, tirando 2 players chave da operação da Nova Tuller. Então, a gente só podemos agradecer e falar para quem está assistindo aqui, poxa, gostei, fiquei com dúvida. Por favor, comente, interaja. Como diz um amigo meu de um canal, me xingue, mas com elegância. E diga, ficou essa dúvida, faça um segundo episódio, podemos um dia até fazer uma live, fica mais dinâmico, já com interações diretas, mas são coisas que a gente precisa saber. Aonde a gente chega, né, Bruno? A gente sempre, quando faz o vídeo, pergunta aonde você está vendo, para a gente saber aonde estamos chegando e, acima de tudo, se estamos agradando. Então, assim, já passando a bola para vocês e para o Bruno, aí na ordem que vocês se sentirem mais confortável, eu aqui agradeço de coração, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é corrido, mas muito obrigado. Em relação a conteúdo, um episódio muito bom, que vai fazer diferença na vida de quem assistiu, eu tenho certeza. Mas é um conteúdo ali, está se iniciando como que funciona, mas muita gente não tem a menor ideia. É um serviço, acima de tudo, social que vocês dois acabaram de prestar. Só posso agradecer por isso. E passando a bola para as considerações finais, depois a gente volta. Aí o Bruno encerra o episódio e minha parte aqui, só posso agradecer a todos. Perfeito, Marcos. E eu sei se o Bruno quer puxar antes, Bruno, ou você encerra? Não, podem falar. É só agradecer de verdade, Marcos, a oportunidade, o convite, justamente essa última fala que você falou, eu acho que ela retrata um pouco sobre propósito, né? Acho que o Thiago pode até comentar sobre isso, dessa ação social. A gente está muito vivo aqui, a gente tem tanto o meio de empresários como o meio da igreja e tudo que a gente participa, de várias sociedades e vários tipos de pessoa, e que você tem, às vezes, a pessoa até que você imagina que é a mais esclarecida precisa de ter um lembrete ali, né? Porque às vezes você fala, é algo tão óbvio, que se fala tanto, mas não vem à tona do seu dia a dia, né? E aí é algo que está lá escondido no iceberg, você comenta aqui alguma coisa, poxa, eu preciso falar disso. Então, é muito importante a gente trazer primeiro de tudo é conscientizar, né? A gente fala que a consciência precede a mudança. Então, ninguém muda, ninguém melhora controles, ninguém melhora performance tributária ou forma de declarar, ou ninguém cresce se primeiro não se conscientizar. Então, se conscientiza, começa a colocar no papel os valores e tudo que você movimenta, aqui falando de declaração de pessoa física, os valores que você movimenta, os montantes, patrimônio e tudo mais, e se prepare para o melhor, né? O pessoal costuma falar, se prepare para o pior. Não, se prepare para o melhor, para crescer, para que você consiga ir para o próximo nível, você vai asfaltar esse primeiro degrau, e aí você vai se preparando para melhorar, para vender mais, para faturar, né? E não ficar preso naquele pensamento automático negativo, né, Thiago, de nós brasileiros, talvez eu cito, porque o Brasil a gente sabe que a parte tributária é bem pesada, mas é possível prosperar e muito, tá? É possível prosperar e muito, e você ter a melhor solução aí na parte tributária, é só desenhar, colocar no papel e se preparar para o melhor. Gratidão mais uma vez, Marcos e Bruno, pelo convite, e estamos à disposição aí para o que precisar. Bom, meus agradecimentos aqui também ao Marcão pelo convite, ao Bruno, tá bom? É uma honra a gente poder estar aqui, contribuir com vocês, né? Dar a nossa parcela aqui para a sociedade, como muito bem você comentou, Marcos. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem, as nossas empresas, elas têm que transbordar aí também para esse cunho social, né? A gente tem que trazer essa contribuição também. E aí, o recado final que eu
quero deixar aqui também é justamente, né, apesar de tantas coisas que nós vimos por aí, faça o correto, é o que o Paulo colocou muito bem, se prepara para o melhor, não se prepara para o pior, né? Vamos trabalhar numa ótica um pouco diferente, com uma lente um pouco diferente, e aí pode ter certeza, é muito mais fácil a gente encontrar pessoas que se arrependem em não fazer do que aquelas que são beneficiadas em não fazer, né? Então, assim, o recado faça bonitinho, dentro da legislação, dentro da legalidade, essa é o objetivo aí, né, de todos nós aí como contribuintes, que todos somos, frente à Receita Federal, para que a gente possa colher bons frutos aí também, né? Então, gratidão aí mais uma vez a vocês e boa sorte para vocês aí, que quem ainda não preencheu a declaração, quem vai preencher, quem está vendo isso agora, quem está aprendendo, né? Então, assim, o mundo é grande nesse tema, né? O Perguntas e Respostas da Receita Federal tem mais de 600 perguntas lá, então você imagina o tamanho e a vasticidade desse tema, né? Mas a ideia é essa, esteja, né, buscando sempre apoio também nisso, e um outro ponto também cuidado com a forma. Tem gente que está entregando tudo bonitinho, tudo legal, sou casado, não sou. Para os casados que têm cônjuge, os dois precisam entregar a declaração, cuidado, fica uma dica extra aí para a gente também, cuidado, porque a gente vê que é comum encontrar cônjuges deixando dinheiro na mesa, né, ou pagando tributo a mais por uma falta aí de um planejamento tributário na declaração mesmo, a forma de entregar junto ou separado, qual é o melhor cenário, né? Então, fazer todos esses estudos aí também. Perfeito, Tiago, Paulo, agradecendo, né, fazendo também o coro com as palavras do Marcão e também dando um recado, né, para quem está assistindo a gente, faz contato com vocês por onde? É pelo Instagram direto? Tem alguma outra forma? O que vocês indicam aí para a galera que está assistindo a gente e quer fazer contato com vocês? Pode mandar o direct, né, no Instagram direto, a gente também acompanha por lá, ou também pode mandar o WhatsApp no número 511, né, 5555-5981. Tem no site também, né, Thiago? Tem no site também, no WhatsApp. O chat fala de novo o telefone. Eu ia pedir isso aí. Vamos lá. É 11 55 55 5981. Ele é local e WhatsApp. Isso. Perfeito. Já está no chat lá, ó. Dá uma conferida se é esse daí. É isso aí. Perfeito. Só mandar, nosso WhatsApp já vai direto para a equipe aqui e a gente já pode ajudá-los. Perfeito, então, Paulo, Thiago, Marcão, fechamos mais um baita episódio, hein? Falamos de fazer um completo, foi mais completo do que eu estava esperando. Muita coisa mesmo que a gente abordou, certamente vai ser muito útil para o nosso público aqui. E é lógico, né? Vocês prestando um baita serviço, como o Marcão falou, muito necessário, muito útil para todos nós, né? Que a gente estava aqui, né, Marcão, assistindo, eu estava assistindo também junto com você, então foi mais um baita episódio, agradecendo de novo Paulo, Thiago e você, né, Marcão? Fechamos mais um. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.